Resolvendo a questão 13. Então, calcule a variação de energia livre padrão para a seguinte reação a 298 Kelvin. Então, aqui a gente tem essa reação química de fósforo reagindo com o cloro, gerando cloreto de fósforo. Então, o exercício pede, então, para calcular a variação da energia livre. Então, a gente quer calcular o valor de ΔG. Ele nos diz que essa reação ocorre a uma temperatura de 298 Kelvin. Na aula, a gente viu que uma das formas que a gente tem para calcular a energia livre é igual ao ΔG, que é o somatório ΔG dos produtos, menos o somatório dos ΔG dos reagentes. E é dessa forma que a gente vai prosseguir para calcular, então, dessa reação dada aqui. Então, qual é o valor de ΔG para cada um, né, dos reagentes envolvidos aqui? Eu não sei. Eu vou precisar olhar na tabela. Né? A tabela que eu deixei no Moodle para vocês, vocês vão encontrar lá na parte do ΔG quais são esses valores correspondentes. Então, o ΔG 0, então, para o PCl3, um produto ali, então, vocês vão encontrar esse valor. Menos 269,6 kJ por mol. O ΔG padrão para o cloro é igual a 0. E o ΔG padrão para o fósforo 4 aqui vai ser igual a 24,4 kJ por mol. Então, tendo em mãos esses valores aqui, a gente vai colocar eles, então, na fórmula. Então, a gente vai ter ΔG igual produtos menos reagentes. Então, lembrando que a gente tem que levar junto os coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai ter 4 vezes o valor de menos 269,6. Menos, vou abrir um parênteses. A gente vai analisar agora quem são os reagentes. A gente tem o P4, tem um único mol, vezes o valor de 24,4. Mais, eu tenho 6 do cloro gasoso. Mas a gente viu que o valor tabelado dele é 0. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o quê? Menos 1078,4 menos 24,4. E a variação da energia livre para essa reação é menos 1.102,8 kJ. Certo? Resolvendo a questão 14. Então, a constante de equilíbrio a 298 Kelvin da equação dada abaixo é de 1,76 vezes 10 na menos 5. Então, a gente tem a reação química apresentada aqui e a gente tem a constante de equilíbrio associada a essa reação. A partir dela, a gente quer calcular o valor de ΔG para a reação, o valor de ΔG no equilíbrio e qual é o valor de ΔG quando as concentrações variam, né, de acordo com o que é informado, né, 0,10, 0,10 e 0,05 mol por litro. Então, o que vai acontecer? A gente tem essa constante de equilíbrio que é fornecida, que é 1,76 vezes 10 na menos 5. E a gente tem a temperatura que essa reação ocorreu, 298 Kelvin. Como é que a gente vai fazer, então, para calcular o ΔG zero dessa reação? A gente vai pegar todas as informações que a gente discutiu em aula. O que vem a ser a constante de equilíbrio? Ela é igual à concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Então, essa constante de equilíbrio, ela é uma constante obtida em condições padrões, né? Onde todas as concentrações utilizadas aqui foram, no caso, para mol por litro, para compostos aquosos, foi na concentração de 1 mol por litro, e se for, no caso, fossem gases, seriam de 1 atm. Tá? Então, é daí que se sai esse valor dessa constante de equilíbrio. Que para esse caso aqui, então, é 1,76 vezes 10 na menos 5. O que a gente viu na aula? Que o ΔG é igual ao ΔG padrão mais RT ln da constante de equilíbrio de acordo com a equação, de acordo com a reação dada. Então,
Eu tinha comentado com vocês que R corresponde a uma constante, que é 8,314 Joule/mol por Kelvin, tá? Aonde a temperatura é a temperatura fornecida, onde a reação ocorreu, e aqui a constante de equilíbrio, tá? Então, se a gente quer calcular o valor de ΔG zero, o que a gente precisa fazer? Eu quero calcular esse aqui de acordo com a A. Mas antes disso, a gente vai responder a B primeiro. Qual é o valor de ΔG no equilíbrio? Eu vou botar a B aqui. ΔG no equilíbrio, o que a gente viu? Que a gente tem reagentes e produtos, certo? O que acontece numa reação química. Quando está no equilíbrio, quer dizer que existem produtos formando reagentes também. Reagentes são convertidos em produtos na mesma proporção em que produtos são transformados em reagentes. Ou seja, no equilíbrio nada acontece, né? Então, o valor de ΔG ele é igual a zero. A partir dessa informação, então, a gente sabe que ΔG é igual a zero. Então, substituindo naquela fórmula que a gente viu em aula, ΔG zero mais RT ln de K, a gente vai ter zero igual a ΔG mais RT ln de K. Então, ΔG é igual a menos RT ln de K. ΔG vai ser igual, então, a menos 8,314 Joule/mol vezes Kelvin, vezes a temperatura fornecida de 298 Kelvin, vezes logaritmo natural lá de 1,76 vezes 10 na menos 5. Fazendo essa conta, a gente vai ter que o ΔG padrão para essa reação vai ter o valor de 27,1 kJ/mol. Tá? Então, isso daqui são para os valores padrões, né? Onde K, então, aqui é constante de equilíbrio, é para essa solução em condições padrão. A letra C pergunta qual vai ser o valor de ΔG quando essas condições não são padrão. E como é que eu sei que essa condição não é padrão? Porque as concentrações aqui, né, são diferentes de 1 mol por litro. Tá? Então, nesse caso real, o que a gente tem? Eu mostrei que a constante de equilíbrio, então, é a concentração de produtos sobre reagentes. E vem a ser o quê? Se a gente for olhar a reação química fornecida aqui. Então, é o NH4+, e o OH-, concentração de NH4+ aquoso, vezes a concentração do OH- aquoso também, dividido pelos reagentes. Que a gente tem o quê? NH3 aquoso e H2O líquido. Então, concentração de NH3 aquoso vezes a concentração de H2O líquido. Só que a gente viu que o exercício está dizendo que não é um mol por litro, então eu não tenho essa constante de equilíbrio. O que eu vou ter? O quociente para essa reação, aonde eu vou substituir os valores fornecidos dessas concentrações e eu acho o valor desse quociente. Então, a concentração de NH4+, tá aqui, concentração de NH4+, concentração de OH-, todos eles aquosos. E a concentração de NH3+ aquoso, a gente vai ter o quê? NH4+ é 0,1 mol por litro, OH- é 0,05 mol por litro e amônia 0,1 mol por litro. Não tenho a concentração da água líquida, porque nessas condições, depois vocês vão ver melhor na disciplina no tópico de equilíbrio, a gente considera esse valor como sendo 1. Tá? Então, por isso que a gente tem que observar sempre os subíndices ali para saber qual é o estado físico que a gente tem dos compostos envolvidos. No caso de líquidos e sólidos, sempre vai ser igual a 1. Na hora que a gente estiver montando a constante de equilíbrio para a reação que ele está fazendo parte. Então, o quociente vai ser o quê? Concentração de NH4, que é 0,1 mol por litro, vezes 0,05 dividido por 0,1. Corta, o quociente vai ser igual a 0,05.
Se eu quero calcular o valor do ΔG, eu vou aplicar naquela fórmula que a gente viu. Mais RT, logaritmo natural de Q agora. ΔG vai ser igual. ΔG padrão a gente calculou, que é 27,1 kJ, mais 8,314 Joule mol Kelvin, vezes a temperatura, que é 298 Kelvin, e o logaritmo natural de Q, que a gente calculou, que é 0,05. E o valor de ΔG para essa reação aqui tem o valor de 19,7 kJ por mol.